Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. O Noticiário Tortuga destaca hoje o manejo voltado a dois ativos importantes da fazenda, a tropa e o parque de matrizes. Fique com a gente para saber mais. Os equinos são os animais da fazenda que são mais exigidos quando se tem a lida com o gado. E fora desse período, ainda são usados para transporte, lazer e esportes. A tropa de serviço também merece cuidados especiais. Vamos conversar sobre esse manejo com o Leandro Martins, da DSM. Um bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga, e estou aqui agora com o Leandro Martins, lá direto de Sete Lagoas, Minas Gerais. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. E nós estamos falando aqui sobre o cavalo de lida, o cavalo aí que ajuda os produtores na fazenda com os seus rebanhos. Hoje, Leandro, os produtores eles precisam ter aí bastante cuidado com a qualidade de vida dos seus cavalos para que eles venham a ter um rendimento próprio aí e colaborar na lida do dia a dia com o rebanho bovino, né? Qual que é a média aí de cavalos que o produtor precisa ter para o tamanho do rebanho que ele tem na propriedade? Ótima pergunta, cara. Como se diz, a pecuária e o Brasil foi feito no lombo do cavalo, né? E a pecuária, com a especialização, hoje a gente tem fazendas aumentando a lotação por área, a gente tem um número específico que um trabalhador, né, um colaborador rural, ele cuida de 600 cabeças, né, que é um índice. E, geralmente, esse colaborador tem que ter, no mínimo, 6 cavalos, né? Porque a relação ideal é a cada 100 cabeças, falando de um rebanho de corte, um cavalo. Por quê? Esse animal precisa ter descanso, precisa descansar. Como é um animal atleta que sobe morro, vai andar atrás de boi, abre porteira, ele tem uma rotina diária intensa, ele precisa descansar. Então, o número ideal que a gente tem que ter na cabeça é, a cada 100 cabeças, um cavalo e um colaborador, né, um vaqueiro, o ideal é que ele tenha 6 animais para que ele consiga fazer esse rodízio dentro da fazenda. E nós temos aqui agora uma seleção de dúvidas aí de alguns produtores e eu queria te fazer essas perguntas. Por exemplo, o cavalo pasta? Sim, o cavalo pasta e é interessante, ele é diferente do bovino. O cavalo pasta de 18 a 20 horas por dia, porque ele come pequenas porções. O bovídeo, né, ele tem o rumen, que ele consegue armazenar um volume grande de comida, né, alimentando aí 8 horas, ruminando 8, descansando 8. O cavalo não, no ambiente ele é presa, então ele precisa consumir pequenas porções. Então, por isso que ele pasta mais horas durante o dia. E o hábito de pasteio do cavalo traz saúde para ele. Quanto mais ele pasta, menos estresse ele tem e mais saúde esse animal vai ter, né? Falando em pastagem quando é específica para cavalo. Você já respondeu uma das perguntas. A pastagem ela precisa ser então específica para os cavalos, porque existe perigos ali com intoxicação, não é mesmo? Sim, né? As braquiárias no geral, né? Ela tem um grande problema que é o ácido oxálico. E quando esse animal ele alimenta de braquiária por não ter outra opção de pastagem, ele acaba tendo problema nutricional, principalmente falando em cálcio, né? E tendo aí um problema no chassi, na estrutura dele, que é a estrutura óssea. Então, quando o cavalo, quando se pensa em animais em equídeos, a gente tem que ter pastos específicos para cavalo, né? Porque a espécie precisa de uma forrageira que traga saúde para ele. No entanto, que hoje a gente desenvolveu junto à DSM alguns produtos, né, falando em cálcio orgânico, que tem na linha Crômio, que a gente consegue minimizar aí, praticamente em 100% o impacto aí dessa substância que chama ácido oxálico, que tem nas braquiárias e causa mal para os equídeos. O cavalo pode comer o resto da ração do boi? É um perigo, porque geralmente rações de bovídeos, né, dos bovinos, ela tem aditivos que fazem mal para a tropa, né? Então são os famosos ionóforos, né?
monenzina, dentre outros, que causam mal, trazem até mortalidade para o rebanho equídeo. Como nós falamos na edição anterior, né? O cavalo ele precisa de nutrição específica. Então, o ideal é que a ração seja feita para cavalos, né? Para equídeos, porque é outra espécie, não bovinos. Qual que é a importância do bem-estar para o animal? Isso é um fator que, como a gente é amante aí do cavalo, ninguém quer fazer mal, né? Uma espécie tão linda, tão maravilhosa e tão especial quanto o cavalo. Então, como nós falamos, ele trouxe o Brasil nas costas, né? O Brasil foi feito a cavalo, existe toda uma cultura, um prazer de montar cavalo, que só quem sabe, quem monta, conhece essa sensação. Então, nas fazendas, o cavalo ele é um companheiro de lida do peão. Ele está no dia a dia, ele carrega o colaborador, né? Ele ajuda nas manobras internas dentro da fazenda. Então, é uma preocupação muito grande, porque sai da relação trabalho homem-animal e vem para a relação de amor, de carinho, né? O cavalo é um companheiro de lida, é o companheiro de sol a sol que está com você ali, que está na lida da fazenda, que vai em lugares que máquina não vai, é o cavalo que leva no lombo dele. Então, nós devemos preocupar com o bem-estar. E a nutrição, cara, ela cai muito bem nesse conceito, porque quando nós nutrimos um cavalo de forma eficiente, nós estamos trazendo bem-estar para ele, porque a gente está trazendo saúde, né? Quando nós temos suplementos minerais específicos para cavalo, ração específica para cavalo, pastagem que foi feita para cavalo, nós estamos trazendo bem-estar. E com isso nós estamos trazendo saúde, né? E para um animal tão maravilhoso igual esse, o conceito de saúde, ele traduz tudo que a gente pode entregar a esse companheiro de lida tão fiel que nós temos, que são os equídeos. Com isso você já respondeu minha próxima pergunta, que era a importância da relação do animal com o vaqueiro, de ter essa relação de interação aí, de amor, que eu acho que ajuda bastante na qualidade de vida e no desempenho também do cavalo, né? Perfeito. E também, cara, um cavalo bem nutrido, né, e bem cuidado, ele também interfere na qualidade e no bem-estar do colaborador, né? Do colaborador da fazenda. Quem não quer montar um cavalo bem nutrido, saudável, né, que atenda à sua necessidade? Então, é uma interação muito benéfica, muito. A natureza é fantástica, né? E quando você consegue fazer esse casamento, né, de benefícios, né, que tanto o colaborador tem um cavalo que atende ele e o animal sente um bem-estar em trabalhar, né, e entrega o que precisa para o produtor rural, que é desempenho, não é gordura, não é leite, não é carne, é desempenho. Então, com isso, todos os elos da cadeia pecuária ganham com isso. Então, esse amor, esse carinho entre cavalo e homem é muito interessante. E para a gente finalizar aqui, o que muda na nutrição da fazenda que tem uma tropa de reprodução? Quando você tem éguas, né, para a reprodução, ela precisa de uma nutrição específica para a reprodução. Éguas, ela tem uma exigência nutricional diferente de um cavalo de lida, de um cavalo atleta, de um potro. Por quê? Ela está nutrindo um embrião, um futuro animal de performance dentro da barriga dela. Então, ela precisa de uma pastagem específica, precisa de um mineral que atenda à sua exigência nutricional e precisa de uma ração de éguas em gestação. E lembrando que nós temos que tratar essa égua desde a prenhez até o potro ao seu pé a desmama. Com isso, nós vamos ter animais que vão mostrar todo o potencial genético, né, dentro da sua propriedade. Com certeza, Leandro. E hoje, aqui no Brasil, são mais de 4 milhões de cavalos aí, é um patrimônio valioso dessa tropa de equinos, e 80% desse rebanho é do cavalo de lida. Então, o produtor precisa ter aí essa relação com o animal para que ele venha a ter uma qualidade de vida muito melhor. E muitos produtores acham que só porque o cavalo ele é de lida, tem que gastar energia o dia inteiro, e você citou bem que tem que descansar, tem que ter uma boa alimentação, uma boa nutrição, que assim o cavalo vai poder ter um melhor desempenho, né? Obrigado, viu, Leandro, pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição no que precisarem. Como tudo começa pelo parque de matrizes, vamos falar agora de nutrição para melhorar a taxa de prenhez das fêmeas e os resultados da estação de monta. A entrevista do Cairo Rodrigues agora é com o médico veterinário Eduardo Madruga. Acompanhe.
Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. E eu queria que você falasse para a gente agora quais são as dicas aí de suplementação nutricional para esse rebanho que está entrando agora na estação de monta e principalmente o período ideal para iniciar essa suplementação. O período de focarmos seria pré-estação de monta como ideal para um correto, pensando em vacas que estão parindo, multíparas ou primíparas, uma suplementação já específica com altos níveis de fósforo, altos níveis de micro, como por exemplo zinco, cobre, selênio, não esquecendo também cromo, manganês, todos os minerais, macro e microminerais essenciais para os processos reprodutivos. Lembrando que as pastagens de sul a norte do nosso Brasil, elas atendem apenas em partes à exigência da nossa vaca. Então, por isso, da importância de suplementar de forma a complementar a dieta, para níveis ótimos para uma reprodução eficiente. Nós temos apenas cerca de 50% a 55% de taxa de desmama. Isso é muito grave. Então, começa com o ajuste de lotação, com boas aguadas, com bons pastos, lotações adequadas à oferta que existe e, fundamental, a suplementação mineral específica para a estação de monta. Nós temos uma média no Brasil de 58% a 60% apenas de prenhez geral. Isso é muito baixo. E temos uma quebra hoje na média no Brasil de 8% a 10% do que está a prenha para o que vai desmamar um bezerro dentro de 18 meses. De cada 2 vacas que temos no Brasil, apenas uma desmama um bezerro, falando na grande média. Com muita satisfação, graças a Deus, podemos falar a média das nossas propriedades atendidas dentro do programa nutricional da Portuga, que é uma marca DSM, nós temos uma média aí de 70% de taxa de desmama. Então, suplementação específica para a estação de monta, deveríamos trabalhar pelo menos 30 dias antes da estação de monta começar, pelos 90 a 120 dias, preconizamos que a estação de monta ideal seja 90 dias, mas existem estações de monta com 120. O fato é o seguinte, pré-estação de monta, durante a estação de monta e, de preferência, mais 30 dias após a estação de monta, para manter um platô de desempenho de nutrição eficiente. E existe aí, Eduardo, um período mínimo de nutrição que deve ter o foco aí na nutrição durante a estação de monta? Estação de monta de 90 dias é um caminho a ser perseguido, mas precisa ser trabalhado antes. Por exemplo, para quem quer botar uma estação de monta dentro do ideal, comece a trabalhar os conceitos de encerrar esta estação de monta com no máximo 100 dias, 110 dias, para trazer ela para a próxima estação de monta, para dentro de uma janela ideal. Lembrando que o que define uma estação de monta são animais que já estão paridos, falando em repetição de cria, e precisa, no animal taurino, pelo menos 30 dias, no zebuíno 40 dias, de uma evolução uterina, para que tenha eficiência, principalmente nos protocolos da IATF, que está bastante na moda e com muita eficiência nos sistemas. A suplementação, ela tem que ser específica para o período e para o tipo de pasto. Então, isso é um alerta muito importante. Então, nós temos hoje os suplementos minerais, como o fosfórico de reprodução, nós temos aí proteicos aditivados, como o caso do 30-comonenzina, fosfórico proteico 30-comonenzina. Nós temos mineral com ionóforos, que é o caso do Fosbov Plus, para trabalhar maiores ganhos de peso. A DSM lançou em 2020 o Fosbov Plus, que é o meio do caminho desses dois que eu falei. Então, consulte a nossa equipe e busque melhorar a eficiência reprodutiva. E eficiência reprodutiva pré-estação de monta e estação de monta está correlacionada com atender necessidade de fósforo, zinco, cobre, selênio, manganês, cromo e ganhar peso e escória corporal. O maior patrimônio da vaca de cria chama-se escória corporal. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Noticiário Tortuga. Bom trabalho para você aí. Um grande abraço a todos. Se você quiser rever as entrevistas de hoje e também os conteúdos das edições anteriores do Noticiário Tortuga, acesse o nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe e ative as notificações para estar sempre bem informado. O Noticiário Tortuga aqui no canal do Boi é a partir das 7 horas da manhã, sempre de segunda a sexta-feira. Obrigada pela audiência, tenha um ótimo dia.